Você já se perguntou como era o mundo antes da famosa queda de Jericó? Como viviam as pessoas dentro dessas antigas muralhas? Quais eram suas culturas, suas vidas diárias? E o que fazia dessa cidade um verdadeiro prodígio da antiguidade? Prepare-se para descobrir os segredos dessa fascinante cidade e mergulhar em uma era onde muralhas gigantescas protegiam um povo próspero e misterioso. Se você gosta de explorar histórias antigas e desvendar mistérios históricos, continue assistindo e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes. Jericó, uma cidade antiga envolta em mistérios e lendas, localizava-se no fértil Vale do Jordão. Suas origens remontam a tempos imemoriais, sendo considerada uma das mais antigas cidades continuamente habitadas do mundo. A importância de Jericó não se limitava apenas à sua idade, mas também à sua posição estratégica. Situada próxima ao Rio Jordão, a cidade era um ponto crucial de passagem e comércio para caravanas e exércitos que cruzavam a região. As muralhas de Jericó, uma das características mais notáveis da cidade, eram um verdadeiro prodígio da engenharia antiga. Erguidas com pedras maciças e barro, essas fortificações eram tão impressionantes que muitos acreditavam serem inexpugnáveis. Essas paredes não só protegiam os habitantes de invasores, mas também simbolizavam a força e a resiliência da cidade. Dentro dessas muralhas, Jericó florescia como um centro de atividade econômica e cultural. O clima do Vale do Jordão, com suas fontes de água abundantes, tornava a região ideal para a agricultura. Campos férteis rodeavam a cidade, onde cresciam diversas colheitas que sustentavam a população e impulsionavam o comércio local. Além disso, a localização privilegiada de Jericó facilitava o acesso a outras regiões, permitindo uma rede de comércio que trazia riquezas e influências culturais de terras distantes. A prosperidade de Jericó, no entanto, não era apenas fruto de sua localização geográfica e muralhas imponentes. A cidade era governada por líderes sábios que garantiam a ordem e a segurança, permitindo que a sociedade prosperasse em harmonia. Mas quem eram esses habitantes de Jericó? Como era a vida dentro dessas muralhas que pareciam tocar o céu? Vamos explorar agora a sociedade e a cultura que vibravam nas ruas e mercados de Jericó, revelando um mundo de tradição, comércio e convivência diária. Dentro das imponentes muralhas de Jericó, a vida pulsava com uma energia vibrante e dinâmica. As ruas estreitas e sinuosas eram constantemente animadas pelo movimento dos habitantes, que iam e vinham com suas tarefas diárias. As casas, construídas com tijolos de barro, alinhavam-se ao longo dessas vias, criando uma sensação de comunidade e proximidade. Cada residência, com seus pátios internos e tetos planos, era um centro de vida familiar, onde gerações conviviam sob o mesmo teto, partilhando histórias e tradições. Os mercados de Jericó eram o coração da cidade, repletos de barracas coloridas, onde os mercadores ofereciam uma variedade de produtos, desde especiarias exóticas trazidas de terras distantes, até artesanatos finos produzidos por habilidosos artesãos locais. A cada manhã, o som dos vendedores anunciando suas mercadorias ecoava pelas ruas, misturando-se com o aroma tentador de pães recém-assados e frutas maduras. Comerciantes negociavam tecidos luxuosos, joias brilhantes e cerâmicas decorativas, criando um espetáculo de cores e sons que atraía pessoas de todas as idades. A agricultura era a espinha dorsal de Jericó. Os campos ao redor da cidade eram cultivados com uma variedade impressionante de culturas. Trigo e cevada eram os grãos básicos que garantiam a subsistência da população. Legumes como lentilhas e grão de bico também eram comuns, fornecendo importantes fontes de proteína. Pomares ao redor da cidade produziam uma abundância de frutas, incluindo figos, romãs,
tâmaras e uvas, que não só alimentavam a população, mas também eram comercializadas. Os habitantes de Jericó eram mestres em técnicas agrícolas avançadas para a época. A irrigação, vital para a agricultura em uma região árida, era realizada através de um sistema elaborado de canais e aquedutos que traziam a preciosa água do Rio Jordão até os campos. Esses sistemas de irrigação permitiam a produção de várias colheitas ao longo do ano, garantindo um suprimento constante de alimentos. A terra era fertilizada com compostos orgânicos, e práticas como o cultivo em rotação ajudavam a manter a fertilidade do solo. Além de sua habilidade na agricultura, os artesãos de Jericó eram renomados por sua destreza e inovação. Os tecelões produziam tecidos intrincados com padrões vibrantes, utilizando técnicas de tingimento com corantes naturais extraídos de plantas e minerais. As cerâmicas eram meticulosamente moldadas e decoradas com desenhos geométricos e cenas do cotidiano, tornando-se itens tanto utilitários quanto artísticos. Os metalúrgicos, por sua vez, dominavam a arte de forjar ferramentas, armas e joias, utilizando metais como cobre e bronze. A pesca no Rio Jordão também era uma atividade comum, proporcionando peixe fresco, que era vendido e trocado nos mercados. Os pescadores, com suas redes e barcos simples, garantiam que a cidade tivesse uma fonte adicional de proteína, complementando a dieta baseada em agricultura. A cultura de Jericó era um mosaico de influências diversas, resultado de seu papel como um importante ponto de encontro e comércio. Festivais e celebrações faziam parte do calendário anual, onde a música, dança e banquetes uniam a comunidade em momentos de alegria e partilha. Durante esses eventos, a cidade ganhava vida com procissões, apresentações teatrais e competições esportivas. As pessoas vestiam suas melhores roupas, decoravam suas casas e preparavam banquetes com pratos especiais, reunindo-se para celebrar colheitas abundantes, mudanças de estação e eventos importantes. A estrutura social em Jericó era bem definida, com uma hierarquia clara. No topo estavam os líderes e anciãos que governavam a cidade, garantindo que as leis fossem seguidas e que a ordem fosse mantida. Estes líderes, muitas vezes escolhidos pela sua sabedoria e experiência, presidiam os conselhos da cidade e tomavam decisões importantes sobre comércio, segurança e administração. Os comerciantes e artesãos formavam a classe média, desempenhando papéis cruciais na economia local e contribuindo para a riqueza e o prestígio de Jericó. Agricultores e pescadores constituíam a base da sociedade, responsáveis por produzir e fornecer os recursos essenciais para a sobrevivência da cidade. Jericó, com sua vibrante vida cotidiana e diversidade cultural, era uma cidade que prosperava em meio ao deserto, um oásis de atividade e inovação. Mas quem eram os povos e civilizações que cercavam esta próspera cidade? Vamos agora explorar as interações de Jericó com seus vizinhos, revelando um mundo de alianças e conflitos que moldaram o destino da região. Jericó não existia em isolamento. Ao seu redor, um mosaico de povos e civilizações coexistia, interagindo de formas complexas e muitas vezes conflitantes. Para compreender a verdadeira importância de Jericó, precisamos explorar quem eram seus vizinhos e como esses relacionamentos moldaram o destino da cidade. Ao norte de Jericó, encontramos os cananeus, um povo conhecido por sua cultura rica e cidades-estados independentes. Cada cidade-estado era um centro de poder, com seus próprios governantes e exércitos. Os cananeus eram habilidosos comerciantes e guerreiros, e sua proximidade com Jericó significava que as duas civilizações frequentemente trocavam mercadorias, ideias e, ocasionalmente, golpes de espada. As influências culturais cananeias deixaram marcas profundas na arquitetura, arte e costumes de Jericó, criando um intercâmbio vibrante e multifacetado.
A arquitetura cananeia, com seus templos e palácios elaborados, inspirou os construtores de Jericó, resultando em estruturas que combinavam funcionalidade e beleza. A oeste, nas colinas, habitavam os amorreus, um povo montanhoso e feroz. Conhecidos por sua habilidade em combate e seu estilo de vida nômade, os amorreus frequentemente entravam em conflito com as cidades-estado mais estabelecidas, como Jericó. Suas incursões rápidas e inesperadas eram uma constante ameaça, forçando Jericó a manter suas defesas sempre prontas. Os amorreus eram mestres na guerra de guerrilha, utilizando o terreno acidentado a seu favor em emboscadas e ataques surpresa. No entanto, em tempos de paz, os amorreus também traziam consigo produtos únicos de suas terras elevadas, desde ervas medicinais até tecidos raros, contribuindo para a diversidade dos mercados de Jericó. Esses períodos de trégua permitiam uma troca cultural que enriquecia ambas as sociedades, com o conhecimento herbal dos amorreus sendo particularmente valorizado. Mais ao norte, além dos cananeus, estavam os hititas, uma civilização poderosa e organizada, conhecida por sua administração eficiente e exércitos bem treinados. Embora os hititas mantivessem uma distância maior de Jericó, sua influência era sentida através das rotas comerciais que cruzavam o Levante. Metais preciosos, armas avançadas e artigos de luxo hititas encontravam caminho até Jericó, tornando a cidade um ponto de distribuição crucial na rede comercial que se estendia por toda a região. Os comerciantes hititas eram famosos por suas caravanas que traziam mercadorias exóticas como prata, ouro e até cavalos de guerra, itens que aumentavam o prestígio e o poder econômico de Jericó. Ao sul, encontravam-se os edomitas, cuja presença trazia tanto aliados quanto adversários. Os edomitas eram conhecidos por suas habilidades em mineração, extraindo cobre e outros minerais das montanhas. Este comércio de metais era vital para Jericó, que dependia desses recursos para suas ferramentas e armas. As relações com os edomitas eram um delicado equilíbrio de diplomacia e poderio militar, onde alianças eram formadas e desfeitas com frequência, dependendo das necessidades e pressões do momento. Os edomitas, com suas fortalezas nas montanhas, também representavam um desafio militar significativo, exigindo que Jericó mantivesse forças armadas bem equipadas e prontas para defender suas fronteiras. Além destes povos principais, Jericó interagia com uma série de outras tribos e pequenos reinos que pontilhavam a região. Tribos nômades frequentemente passavam pela cidade, trazendo notícias de terras distantes e produtos raros, enquanto também apresentavam riscos de pilhagem. As caravanas que cruzavam Jericó carregavam especiarias, tecidos finos e joias, conectando a cidade a um comércio global que se estendia até o Egito e a Mesopotâmia. Este constante fluxo de mercadorias e culturas fez de Jericó um verdadeiro caldeirão de diversidade e inovação. Jericó, com sua vibrante vida cotidiana e diversidade cultural, era uma cidade que prosperava em meio ao deserto, um oásis de atividade e inovação. Mas como Jericó se via no centro dessas dinâmicas, também era vista como um lugar de profundo significado nas Escrituras. Vamos agora mergulhar na visão bíblica de Jericó, explorando como a cidade é retratada antes de sua queda. Jericó ocupa um lugar especial nas Escrituras, sendo uma cidade de grande significado antes de sua queda. Nas páginas da Bíblia, Jericó é descrita como uma cidade fortemente fortificada, protegida por muralhas que se erguiam imponentes, desafiando qualquer inimigo que ousasse se aproximar. Essas muralhas, de tão formidáveis, pareciam intransponíveis, simbolizando não apenas a força militar da cidade, mas também seu orgulho e confiança. A narrativa bíblica de Jericó é profundamente entrelaçada com a história dos israelitas, que, sob a liderança de Josué, estavam prestes a entrar na Terra Prometida.
Antes do cerco a Jericó, a Bíblia relata como Josué enviou 2 espiões à cidade para avaliar suas defesas e obter informações vitais para a conquista. Esses espiões entraram na cidade de forma furtiva e encontraram refúgio na casa de Raabe, uma mulher que vivia na muralha da cidade, que iremos abordar com mais profundidade nos próximos minutos. A narrativa de Raabe é emblemática, mostrando como mesmo em uma cidade destinada à destruição, havia aqueles que buscavam redenção e um novo começo. Sua casa na muralha simbolizava sua posição entre 2 mundos, o de Jericó e o dos israelitas. E sua decisão de ajudar os espiões marcou um ponto de virada crucial na história da cidade. Raabe, por sua fé e coragem, tornou-se uma figura central na narrativa, simbolizando a possibilidade de salvação e transformação, mesmo diante de um destino aparentemente selado. A Bíblia também nos dá uma visão detalhada da fé e obediência dos israelitas durante o cerco a Jericó. Josué recebeu instruções específicas de Deus sobre como conquistar a cidade. Durante 6 dias, os israelitas marcharam ao redor das muralhas de Jericó em silêncio, com apenas o som das trombetas dos sacerdotes quebrando o silêncio. Esta marcha silenciosa, repetida diariamente, era um ato de profunda fé e disciplina, contrastando com a grandiosidade das muralhas de Jericó. No 7º dia, seguiram as instruções divinas, marchando 7 vezes ao redor da cidade antes de soltarem um grito uníssono. Foi então que, milagrosamente, as muralhas de Jericó desabaram, permitindo que os israelitas entrassem na cidade e a conquistassem. Essa queda dramática de Jericó não foi apenas uma vitória militar, mas também um poderoso símbolo da intervenção divina e do cumprimento das promessas feitas aos israelitas. A destruição das muralhas, vista como um ato de Deus, reforçou a fé dos israelitas e serviu como um aviso aos outros povos da região sobre o poder e a determinação do Deus de Israel. A conquista de Jericó marcou o início de uma nova era para os israelitas, afirmando seu papel como povo escolhido e sua capacidade de realizar feitos extraordinários através da fé e da obediência. Além da queda das muralhas, a Bíblia detalha o saque e a destruição completa da cidade, cumprindo a ordem divina de dedicar Jericó à destruição como um ato de devoção total a Deus. Este ato extremo de destruição total, conhecido como Herem, tinha o propósito de purificar a terra de influências pagãs e estabelecer um novo começo para os israelitas na terra prometida. O saque de Jericó, que incluía a queima de todos os bens materiais e a destruição dos ídolos pagãos, era um testemunho do compromisso dos israelitas com as ordens divinas e sua dedicação à sua missão espiritual. Jericó, antes de sua queda, era uma cidade que simbolizava resistência e orgulho. Sua conquista marcou uma transição importante para os israelitas, que se estabeleceram firmemente na terra prometida. Mas como exatamente Jericó se preparou para a invasão iminente? Vamos agora detalhar os preparativos e as estratégias de defesa adotadas pelos habitantes de Jericó, revelando as medidas desesperadas e engenhosas que tomaram para proteger sua cidade. À medida que a ameaça dos israelitas se tornava cada vez mais real, os habitantes de Jericó se prepararam com todas as suas forças para enfrentar a invasão iminente. As muralhas, já impressionantes por si mesmas, foram reforçadas e constantemente vigiadas por sentinelas. Homens e mulheres de todas as idades participavam da defesa da cidade, seja através de trabalho físico ou fornecendo apoio moral e logístico. Dentro das muralhas, a atmosfera era de tensão e vigilância. As autoridades de Jericó ordenaram o armazenamento de grandes quantidades de alimentos e água para suportar um cerco prolongado. As cisternas foram enchidas e os celeiros estocados até o limite. A cidade se preparava para resistir por meses, talvez até anos, se necessário.
Todo o espaço disponível era utilizado para armazenar provisões e as rotas de abastecimento eram constantemente monitoradas e protegidas. Os soldados de Jericó, treinados e bem equipados, patrulhavam as muralhas e os arredores da cidade. Esses guerreiros estavam prontos para defender suas casas e famílias com suas vidas. Armados com espadas, lanças e arcos, eles ocupavam posições estratégicas ao longo das fortificações, prontos para repelir qualquer tentativa de invasão. As torres de vigia, posicionadas em pontos elevados, ofereciam uma visão clara das planícies ao redor, permitindo que os defensores detectassem movimentos inimigos a grandes distâncias. A liderança de Jericó também implementou várias medidas táticas para fortalecer a defesa. Armadilhas foram preparadas ao redor da cidade, como fossos profundos cobertos por vegetação para enganar os invasores, estacas afiadas escondidas no solo e barreiras de pedras soltas que poderiam ser roladas sobre os atacantes em caso de um assalto direto às muralhas. Os acessos principais foram bloqueados com barreiras improvisadas e trincheiras, dificultando o avanço dos inimigos. Os portões principais de Jericó, sendo pontos críticos de defesa, receberam atenção especial. Reforçados com camadas adicionais de madeira e metal, esses portões eram verdadeiras fortalezas dentro das muralhas. Guardas bem armados eram posicionados em turnos ininterruptos, garantindo que nenhum movimento passasse despercebido. Os portões eram fechados ao anoitecer e abertos apenas ao amanhecer, sob rigorosa vigilância. Uma estratégia particularmente engenhosa foi desenvolvida por Hanã, um dos conselheiros militares mais respeitados de Jericó. Hanã, conhecido por sua astúcia em táticas defensivas, elaborou um plano para enganar e desmoralizar o inimigo. Nosso objetivo, explicou Hanã em uma reunião com os líderes da cidade, é fazer com que os israelitas acreditem que estamos ainda mais bem preparados do que realmente estamos. Vamos construir falsas rampas e torres de arremesso ao longo das muralhas, utilizando estruturas leves, cobertas com panos e madeira. Essas falsas instalações irão parecer fortificações adicionais, dando a impressão de que temos recursos e homens de sobra. Hanã continuou. Além disso, faremos fogueiras adicionais e movimentaremos patrulhas de forma visível ao redor das muralhas durante a noite. Isso dará a impressão de uma guarnição numerosa e bem descansada. É fundamental que mantenhamos os israelitas sempre em dúvida sobre a nossa verdadeira capacidade. A liderança de Jericó acatou o plano de Hanã, implementando-o com precisão. Falsas rampas e torres foram erguidas rapidamente, criando uma ilusão de defesa impenetrável. As fogueiras e patrulhas extras ajudaram a manter a ilusão, enquanto os verdadeiros defensores se concentravam nas áreas mais vulneráveis da muralha. Além das defesas físicas, a moral dos habitantes era um ponto crucial para a resistência. As autoridades religiosas e os líderes comunitários desempenhavam um papel vital, incentivando o povo a manter a fé e a coragem. Cerimônias religiosas e rituais eram realizados regularmente, pedindo a proteção dos deuses e buscando fortalecer o espírito coletivo. As histórias de vitórias passadas e a promessa de proteção divina eram compartilhadas para manter o moral elevado. Para garantir a segurança interna, patrulhas regulares percorriam as ruas de Jericó, monitorando qualquer sinal de inquietação ou traição. A desconfiança era uma sombra constante, especialmente em tempos de cerco. Qualquer comportamento suspeito era rapidamente investigado, e a segurança da cidade dependia da vigilância e da lealdade de todos os seus cidadãos. Entre os habitantes, a figura de Raabe se destacava de maneira única. Embora muitos a vissem com desconfiança devido à sua posição social, ela sabia que sua decisão de ajudar os espiões israelitas poderia ser a chave para a sobrevivência de sua família.
Em segredo, Raabe preparava sua casa na muralha, onde havia escondido os espiões, com suprimentos e estratégias de fuga, esperando o momento certo para salvar aqueles que amava. Jericó, preparada e determinada, aguardava o inevitável confronto. Mas como seriam os dias e noites que se seguiriam? O que aconteceria quando os israelitas finalmente chegassem às portas da cidade? Vamos agora explorar o papel dos espiões israelitas e a crucial missão que desempenharam, influenciando diretamente o destino de Jericó e seus habitantes. A tensão em Jericó estava no auge quando 2 espiões israelitas, enviados por Josué, se infiltraram na cidade com uma missão crucial. Esses homens, escolhidos por sua astúcia e coragem, tinham a tarefa de explorar as defesas de Jericó e obter informações vitais para a conquista iminente. Sabiam que o sucesso de sua missão poderia determinar o destino de toda a campanha israelita. Sob a cobertura da noite, os espiões entraram sorrateiramente na cidade, disfarçando-se como mercadores ou viajantes. Movendo-se com cuidado pelas ruas labirínticas, observavam cada detalhe das defesas da cidade e a movimentação dos guardas. Seus olhos atentos capturavam a disposição das falsas rampas e torres de arremesso, parte da astúcia de Hanã, e as áreas onde as defesas pareciam mais fracas. Precisavam ser rápidos, mas também cautelosos, pois a descoberta significaria uma captura certa e, possivelmente, a morte. Foi durante essa incursão que os espiões encontraram refúgio na casa de Raabe, uma mulher de reputação duvidosa, mas de coragem e discernimento excepcionais. Raabe vivia em uma casa incrustada na muralha da cidade, um local estratégico para observar tanto o interior quanto o exterior de Jericó. Quando os espiões bateram à sua porta, Raabe reconheceu a oportunidade que eles representavam e decidiu abrigá-los, arriscando sua própria vida e a de sua família. Raabe escondeu os espiões no telhado de sua casa, sob montes de linho secando, enquanto os soldados de Jericó patrulhavam freneticamente em busca dos intrusos. Quando questionada, ela desviou os soldados, afirmando que os homens já haviam partido. Raabe, motivada pelo medo do que sabia ser um destino inevitável para Jericó e pela esperança de um futuro melhor para sua família, fez um acordo com os espiões. Ela os protegeria e, em troca, eles garantiriam a segurança dela e de sua família quando os israelitas atacassem. Os espiões concordaram e, antes de deixar a cidade, instruíram Raabe a pendurar um cordão escarlate na janela de sua casa na muralha, sinalizando aos atacantes israelitas para pouparem sua família. Esta simples marca seria um sinal de vida em meio à destruição que estava por vir. Após escaparem de Jericó, os espiões retornaram a Josué, trazendo informações valiosas sobre as defesas da cidade e o moral dos seus habitantes. Relataram como Jericó, apesar de suas muralhas imponentes e estratégias engenhosas, estava vulnerável por dentro. Mais importante ainda, trouxeram a confirmação do temor que os habitantes sentiam pelos israelitas, um medo que poderia ser explorado na estratégia de ataque. Com os detalhes da missão dos espiões em mãos, Josué estava mais preparado do que nunca para planejar a conquista de Jericó. Mas o cerco e a eventual queda da cidade não seriam simples atos de guerra, mas uma série de eventos marcados por uma fé inabalável e milagres surpreendentes. Vamos agora explorar os dias finais de Jericó, quando as muralhas que pareciam invencíveis começaram a tremer e cair diante da força de um povo guiado por uma determinação divina. Raabe, uma figura surpreendente na narrativa de Jericó, vivia uma vida de complexidade e coragem. Embora muitos na cidade a vissem com desconfiança devido à sua profissão, Raabe possuía uma inteligência afiada e uma coragem notável que a tornaram essencial para a missão dos espiões israelitas.
Quando eles chegaram à sua porta, ela reconheceu a gravidade da situação e a chance de mudar o destino de sua família. A decisão de Raabe de abrigar os espiões foi um ato de extrema bravura. Ela sabia que, se descoberta, a punição seria severa, mas sua fé na promessa dos israelitas e a visão de um futuro diferente a motivaram. Escondendo os espiões sob montes de linho no telhado de sua casa, ela despistou os soldados de Jericó com uma história convincente sobre a fuga dos homens. Este ato de proteção não foi apenas um risco calculado, mas uma aposta desesperada pela sobrevivência. Quando os espiões finalmente estavam seguros, Raabe fez um pedido simples, mas carregado de esperança. Mostrem bondade para com minha família, assim como mostrei a vocês. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e mãe, meus irmãos e irmãs e todos os que lhes pertencem e que nos livrarão da morte. Os espiões concordaram, instruindo-a a pendurar um cordão escarlate na janela de sua casa na muralha. Este cordão, visível a todos, seria o símbolo de sua salvação durante a iminente destruição da cidade. O papel de Raabe não terminou com a partida dos espiões. Enquanto Jericó se preparava para o cerco, ela secretamente mantinha a esperança viva dentro de sua casa. Preparava sua família para o que estava por vir, explicando a importância do cordão escarlate e as promessas feitas pelos espiões. Em meio ao medo e à incerteza, Raabe emergiu como uma líder dentro de seu pequeno círculo, guiando-os com uma mistura de fé e realismo. A figura de Raabe também se destaca pelo contraste que ela representa. Em uma cidade conhecida por suas fortificações e resistência, ela personificava a vulnerabilidade e a possibilidade de redenção. Sua escolha de ajudar os espiões e confiar nas promessas de um povo estrangeiro era um testemunho de sua capacidade de ver além das aparências imediatas e abraçar uma nova esperança. Enquanto os dias de cerco se aproximavam, o cordão escarlate pendurado na janela de Raabe balançava ao vento, um símbolo silencioso mas poderoso de fé e promessa. Ela sabia que a batalha que estava por vir seria feroz, mas acreditava que sua aliança com os israelitas garantiria a segurança de sua família. Raabe, com sua história de coragem e fé, preparava-se para um momento crítico. Mas como seria o cerco de Jericó? Como os israelitas, guiados por Josué, iriam realizar o plano que derrubaria as muralhas da cidade? Vamos agora explorar os eventos que culminaram na queda das muralhas de Jericó. Um momento de triunfo e revelação para os israelitas e de desespero para os defensores da cidade. O cerco de Jericó, orquestrado por Josué, foi um evento sem precedentes, repleto de simbolismo e estratégias incomuns. A cidade, conhecida por suas muralhas imponentes e defesas robustas, enfrentava agora uma força guiada não apenas pela habilidade militar, mas por uma fé inabalável. Josué, seguindo as instruções recebidas de Deus, implementou um plano que, à primeira vista, parecia estranho, mas que seria crucial para a queda de Jericó. Por 6 dias consecutivos, os israelitas marcharam ao redor das muralhas de Jericó em completo silêncio. À frente da procissão, sacerdotes carregavam a Arca da Aliança, símbolo da presença divina entre o povo. Este ato de marcha silenciosa, repetido diariamente, era uma demonstração de disciplina e fé. Os habitantes de Jericó observavam das muralhas com crescente ansiedade e perplexidade, sem entender a estratégia incomum dos seus inimigos. A cada dia, o som das trombetas de chifre de carneiro, sopradas pelos sacerdotes, quebrava o silêncio, reverberando como um presságio sombrio ao redor da cidade. Cada dia que passava aumentava a tensão dentro de Jericó. Os defensores, inicialmente confiantes em suas fortificações, começaram a sentir o peso da incerteza. Por que seus inimigos marchavam em silêncio? O que significava aquela presença constante e silenciosa ao redor de suas muralhas?
As crianças perguntavam aos pais, e mesmo os guerreiros mais experientes não tinham respostas. O ritual silencioso dos israelitas, dia após dia, começou a desgastar o moral dos defensores. No 7º dia, a rotina mudou dramaticamente. Em vez de uma única volta, os israelitas marcharam ao redor da cidade 7 vezes. A tensão dentro das muralhas era palpável. Cada volta intensificava o medo e confusão entre os defensores de Jericó. Os habitantes observavam, ansiosos, enquanto os israelitas completavam cada volta. Os soldados de Jericó mantinham suas posições, mas a ansiedade era visível em seus rostos. O calor do dia e a repetição monótona das voltas adicionavam uma camada de surrealidade à cena. Após a 7ª volta, os sacerdotes tocaram as trombetas e Josué ordenou ao povo que gritasse. Esse grito coletivo, um clamor de fé e obediência, ressoou poderosamente. As muralhas que haviam sido vistas como invencíveis começaram a tremer e, incrivelmente, desmoronaram. As imponentes fortificações ruíram diante dos olhos atônitos de todos, criando brechas que permitiram aos israelitas invadir a cidade. O momento era de caos e pânico para os habitantes de Jericó. As defesas em que tanto confiaram se mostraram inúteis contra o poder divino que acompanhava os israelitas. Os soldados de Josué, aproveitando a oportunidade, invadiram a cidade, completando a conquista com eficiência e determinação. A queda das muralhas não foi apenas uma vitória militar, mas também um sinal do cumprimento das promessas divinas feitas a Josué e ao povo de Israel. Enquanto a cidade sucumbia ao ataque, a casa de Raabe, com o cordão escarlate pendurado na janela, permaneceu de pé. Os espiões, fiéis à sua promessa, garantiram a segurança de Raabe e sua família. A proteção divina que Raabe buscara ao esconder os espiões se concretizava naquele momento de destruição e caos. Sua fé e coragem foram recompensadas, e ela se tornou um símbolo de esperança e redenção. Dentro de Jericó, a destruição foi total. Os gritos de combate e o barulho das construções desmoronando ecoavam por toda a cidade. As muralhas que antes representavam segurança, agora eram pilhas de escombros. As ruas estavam cheias de destroços e a poeira tornava o ar difícil de respirar. Os soldados israelitas, movendo-se com determinação, realizavam a tarefa de erradicar qualquer resistência remanescente. Os templos e ídolos pagãos foram destruídos, as riquezas saqueadas e os habitantes que resistiram foram dizimados. Esta destruição completa era um testemunho do poder de Deus e da missão dos israelitas na Terra Prometida. Enquanto a cidade ardia, a figura de Raabe e sua família, protegidas na sua casa marcada pelo cordão escarlate, permanecia como um símbolo de esperança em meio à destruição. Os espiões, mantendo sua palavra, guiaram Raabe e seus entes queridos para fora da cidade em segurança. Esta ação não só salvou suas vidas, mas também cumpriu uma promessa, demonstrando a importância da lealdade e da fé. Mas a vitória em Jericó era apenas o começo. Josué e os israelitas, fortalecidos por este triunfo, estavam prontos para continuar sua jornada, enfrentando novos desafios e conquistando novas terras. A história de Jericó e a queda de suas muralhas seriam lembradas como um exemplo de fé inabalável e a intervenção divina na luta por um novo lar. O caminho à frente estava cheio de promessas e batalhas, e os israelitas seguiam em frente, determinados e inspirados pelo que haviam testemunhado em Jericó. Com Jericó em ruínas, o cenário estava montado para a próxima fase da jornada dos israelitas. O que viria a seguir? Quais desafios ainda aguardavam Josué e seu povo na Terra Prometida? Então, se você gostou deste tipo de vídeo e quer ver a continuação dessa história, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e deixe um like como forma de apoio ao nosso canal.
Sua ajuda é fundamental para continuarmos crescendo e trazendo vídeos cada vez mais relevantes, bem fundamentados e editados. Obrigado e até o próximo vídeo.